Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos fazer a nossa aula de número 20. Ela está lá na página 248 do material de vocês, tá? Essa aula de número 20, o que vocês vão estar aprendendo? Divisão de fração. Então, nós vamos começar com uma situação-problema, que está nessa página, e eu gostaria que vocês pegassem o livro para estar acompanhando, então, o que vem a ser a divisão de fração e aonde que nós utilizamos ela. Aí, a primeira situação-problema que aparece aqui é o seguinte. Mariana gosta muito de cupcake e decidiu preparar 10 unidades. Então, ela quer preparar 10. Porém, se você acompanhar a receita que aparece no material de vocês, tem uma receita aqui, mas essa receita ela é para 20 unidades. Lembrando, ela só quer preparar 10. O que eu devo fazer se tem uma receita e tem 20 unidades, mas eu só quero fazer 10? Então, 20 não é o dobro de 10? Então, se eu quero só preparar 10 unidades, o que eu devo fazer? Pegar essa receita aqui, que prepara, no caso aqui, 20 unidades, e dividir por 2. Se eu pego essa receita aqui, por exemplo, 4 ovos, metade de 4 ovos, metade de uma xícara de óleo, e assim por diante, eu vou conseguir preparar apenas 10 unidades. Então, continuando, aí na outra página ele coloca, então vai precisar, então, para as 10 unidades, ó, 2 ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de sal de açúcar, e assim por diante. Aí o exercício vai mostrar pra gente aqui, ó, como que você vai estar dividindo, tá? Por exemplo, meio, você vai dividir em duas partes. Como é que você divide meia xícara dividido em duas partes? Então, imagina na prática, você tem uma xícara, e nessa xícara, se você fosse fazer 20, você iria pegar metade da xícara, certo? Mas agora você não vai fazer 20, você vai fazer só 10. Então, essa metade da xícara, você iria pegar a metade dela, tá? Que daí, no total, comparando com a xícara inteira, apenas 1/4, que é o que está aqui, ó, tá? Aí, o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Aqui no lado direito, no livro de vocês, aparece a forma geométrica de você estar desenvolvendo esse problema. Então, ó, meia xícara, pensa na xícara como se fosse a xícara dessa pontinha aqui até aqui. Então, você tem uma xícara inteira. Na receita para 20 cupcakes, você tinha só metade. Mas agora você vai fazer só 10. Então, a metade dessa xícara, você tem que pegar a metade da metade. Então, ficaria o quê? 1/4, se você dividisse exatamente aqui, ó. Então, do total, que seria a xícara inteira, vai ser 1/4. Ah, prof, mas como é que eu vou fazer? Toda vez eu tenho que ficar desenhando? Não, existem técnicas e regrinhas que você vai estar utilizando para fazer divisão de fração. Então, eu vou explicar a regrinha. Tem mais alguns exemplos aqui. Próximo exemplo, ó. Você tem 6 onzeavos e você vai dividir por 3. Então, esse primeiro desenho aqui, ó, tá mostrando para você o quê? 6 onzeavos, ó. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, eu vou pegar apenas 6. Ele coloriu 6 partes. Agora eu vou pegar essas 6 partes, que representam os meus 6 onzeavos, e vou dividir por 3, que são esses pontilhadinhos, ó. Uma parte, 2 partes, 3 partes. Se eu pegar, então, 6 onzeavos e dividir por 3 partes, qual que vai ser o nosso resultado dessa divisão? 2 de quantas partes? De 11 partes. Por isso que a nossa resposta ficou 2 onzeavos. Essa aqui é uma maneira, através de desenho, para você estar desenvolvendo. Vamos para o próximo exemplo. Então, no exemplo aqui na parte de baixo, o que nós temos? 5 cestos. Então, olhando aqui o primeiro desenho, você tem 5 cestos. Como é que eu represento isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Eu vou tomar 5. Eu vou colorir 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando de frações vistas esse ano, vistas nos anos anteriores, quarto e quinto ano. Então, eu desenhei 5 cestos.
eu vou dividir agora por 5. Então, ó, pontilhado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu dividi em 5 partes, ó. 5 partes iguais. Se eu dividir em 5 partes iguais, ficou, então, 5 sextos dividido por 5. Qual foi o nosso resultado? 1 sexto. Então, chegamos à nossa resposta aqui, ó. 1 sexto. Quando a gente resolve por desenho, é uma forma. Existem outras maneiras para vocês estarem resolvendo esse tipo de exercício, tá? Várias formas diferentes. Então, no exercício que você não está desenvolvendo depois como exercício de fixação, lá na página 250, então você vai ter que fazer o quê? Ele pede para geometricamente. Como é que é geometricamente? Você vai estar desenhando, ó. Como é que você vai fazer esse tipo de exercício aqui, ó? Vai pegar 10 quadradinhos. Vamos ver se a prof consegue fazer aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peguei 10 quadradinhos e dos 10, que é o meu total, o meu denominador, eu vou tomar quantos? 8. Aí você vem aqui. 1, 2. Aqui no computador é um pouco mais difícil de estar fazendo. Aqui fica difícil, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 3, 6. Então, resolvendo esse exercício, você vai pegar 10 partes, tá? Então, o prof colocou aqui, o computador é um pouco mais complicado para falar como ele fazendo. E dessas 10 partes eu vou colorir 8. Então, fiz em verdinho aqui, 8 partes. Aí eu vou dividir por 4. Então, essas 8 partes dividindo por 4, então eu fiz, ó, uma divisão aqui, 2, 3, 4. Qual ficou o meu resultado? Então, eu tenho que pegar uma dessas partes aqui e comparar com o todo. Ou seja, o nosso resultado nesse exercício será 2 partes. Então, você vai ter que fazer a resposta desse exercício. Vai ficar 2 sobre o quê? Sobre o nosso total de partes divididas, que é o meu todo, sobre 10. Esse é o resultado desse exercício, tá? Então, geometricamente, é assim que você vai ter que estar representando e fazendo esse exercício depois no seu livro, tá bom? Aí, agora como fixação, para ficar mais fácil também a explicação para vocês entenderem um pouco melhor, o prof foi lá no YouTube, você digita assim, ó, divisão de frações sexto ano. Aí tem várias aulas que você vai poder estar assistindo, mas essa daqui é bem legal, bem rápido, e o professor explica bem interessante, fica um método mais prático. Ele chama de macete, mas tem como resolver ela diferente desse sistema, tá? Visto como geometricamente, como vocês acabaram de visualizar, ou aplicando essa regrinha. Essa é uma regra. Existe uma outra que eu vou explicar na próxima aula para não confundir muito a cabeça de vocês, tá? Então, nessa aula aqui do YouTube, diz o seguinte, ó. Então, ele mostra algumas técnicas de como você está fazendo divisão, tá? Uma multiplicação, em vez de você estar dividindo, você vai multiplicar cruzado, tá? Eu gostaria que vocês assistissem essa aula do começo até o final. Então, ele vai estar mostrando algumas técnicas diferentes para vocês estarem entendendo e fica mais fácil, tá? Como eu estou trabalhando? Essa última fica um pouco mais complexa, mas dá para fazer também.
Então, nessa segunda parte, eu vou estar mostrando para vocês duas formas de resolução da divisão de frações. A primeira delas, igual o professor, de acordo com o vídeo que vocês deveriam ter assistido do professor Robson, lá do YouTube, ele comenta com a gente o seguinte: de fazer a seguinte regra. É mais rápido fazer por esse método? É mais rápido, tá? Mas você pode estar utilizando ou o método 1 ou o método 2. Então, funciona da seguinte forma. Vai fazer assim, ó, sempre pegando da esquerda para a direita primeiro. A divisão, tá? Na multiplicação, nós fazíamos a multiplicação, o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Na divisão, você vai estar efetuando uma multiplicação cruzada. Então, vai funcionar assim, ó. 3 vezes 2, o resultado você põe lá em cima. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, põe o resultado aqui embaixo. 5 vezes 1, 5. Não tem como fazer a simplificação, essa aqui ficaria a sua resposta. Então, esse aqui é o método, chamei aqui de método 1. É igual ao método que aquela aula que eu passei para vocês, do professor Robson, para vocês estarem assistindo. Aí o método 2 é o mesmo número, são os mesmos valores, ó, só que eu vou resolvê-la de uma forma diferente. Por quê? Existe uma regrinha que fala o seguinte, que você pode manter a primeira fração, você tem duas frações. A regrinha é assim, ó, você tem a primeira fração aqui, então você repete a primeira fração, 3 quintos, aí você vai estar invertendo a operação. Se aqui você estava dividindo, qual que é o inverso da divisão? Multiplicação. Tu vai fazer a multiplicação, vai inverter a tua operação. Se você inverte a tua operação, você precisa inverter a segunda fração. A sua segunda fração é 1 sobre 2. Se eu inverter, vai ficar 2 sobre 1. Agora é só multiplicar igual às outras aulas, multiplica na linha, tá? Quando é multiplicação de fração, o de cima vezes o de cima, 5 vezes 3, 6, e o de baixo vezes de baixo, 5 vezes 1, 5. Então, novamente, como eu falei para vocês, ó, é o mesmo resultado fazendo, aplicando o método 1 ou o método 2. Método 1, você multiplicou, cruzado, né? E o método 2, você fez o quê? Manteve a primeira fração, vezes e trocou. Então, você trocou, você inverteu o inverso da divisão pela multiplicação e você inverte a segunda. 1 sobre 2 ficaria 2 sobre 1. Aí, você multiplica na linha, ok? Aí, os exercícios para vocês que terão que fazer, o prof vai deixar escritos aqui assim, ó. Quais são os exercícios? Vamos fazer exercício de fixação, página 250, o exercício 5, e exercício para postar no AVA, página 254, o exercício número 8. Abraços, bons estudos e qualquer dúvida eu estarei à disposição no nosso horário do chat.